Shabbat Shalom Lechulam, Reverim, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos, amigos, Baruch Hashem. Vamos iniciar agora, finalmente, ao nosso shiur tradicional, a nossa aula tradicional das tardes de Shabbat, das manhãs de Shabbat. Nós vamos começar agora o estudo aprofundado da porção da Torá desta semana, que encontra-se no Sefer Torah, no livro da Torá, especificamente no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia na sua casa, na sua residência. Em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 18 em diante. Gênesis, capítulo 44, versículo 18 em diante. Ok? Baruch Hashem. Espero que todos já tenham encontrado o capítulo e versículo de Gênesis, capítulo 44, versículo 18 em diante. Nós vamos começar o nosso shiur de hoje através da introdução da edição encadernada, muito conhecida como Humash Gutnick, na página 317. O nosso estudo vai começar a partir do nome da Parashá. Por que a Parashá de hoje nomina-se Vaigash? As palavras então Yehudá se aproximou, ou seja, Vaigash. Então Yehudá, Judá, filho de Jacó, se aproximou dele. Descrevem uma ação ocorrida em três mundos diferentes, em três aspectos diferentes. A primeira é a seguinte: a realidade percebida. Yehudá, portanto Judá, filho de Jacó, se aproximou do vice-imperador do Mitzrayim, do Egito, no caso Yosef ben Yaakov, José, filho de Jacó, que havia se tornado um governador do Mitzrayim, um governador do Egito. Então, Judá se aproximou do governador do Egito, que mal sabia ele, neste ponto da história, da narrativa, que era o seu próprio irmão Yosef, que era capaz de decidir seu futuro e o de sua família inteira. O segundo aspecto importante na Parashá Vaigash é o seguinte: a realidade. O vice-imperador do Egito, no caso Yosef, não era ninguém senão José, irmão de Judá. E o aspecto C, a realidade transcendente, ou que poderia ser chamada em português como a realidade espiritual ou mística. O ato de Judá, filho de Jacó, de aproximar-se de José, representa a aproximação de um israelita, em relação a Deus, em direção a Deus, nos momentos de oração, conforme Bereshit Rabbah, capítulo 93, verso 6. Isso está citado na obra Or HaTorah, sobre a Parashá Vaigash, a mesma Parashá de hoje, capítulo 349, parte A. Existe um princípio de que todas as interpretações dadas a um determinado versículo estão corretas. No nosso caso, a realidade percebida, que foi o primeiro aspecto de três aspectos que nós observamos, é que o povo de Israel, o povo do Eterno, está no exílio, na Galut, espalhado pelas nações. Desde 600 anos, cerca de 600 anos, antes do Mashiach, Yeshua ben Yosef vir a nascer.
Então nós estamos a cerca de 2.624 anos espalhados pelas nações, como ovelhas perdidas, desgarradas, enfaixadas e doentes, como está descrito em Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel, capítulo 34. Então, todo o nosso povo do Israel, as 10 casas, estão espalhadas na Galut, no exílio. E se encontram subjugados, nós nos encontramos subjugados, às nações Elilim, as nações idólatras. Na verdade, porém, o povo de Israel é imune ao Galut e tem habilidade, recurso, para elevar-se sobre essa dimensão, essa condição rebaixada. Como na realidade, na nossa Parashá, onde Yosef, onde José, filho de Jacó, um israelita, era um governador do Mitzrayim, era um governador do Egito. Então, da mesma forma que Yosef conseguiu superar toda a circunstância idólatra que ele encontrou ao chegar no Egito, e ele transcendeu essas dificuldades culturais, linguísticas, toda a percepção do Egito, todo o dia a dia, todo o estilo de vida do Mitzrayim, do Egito, portanto, apesar de densos, apesar de sufocantes, não impediram a elevação constante de Yosef ben Yaakov. Não foram suficientes para impedir o crescimento, o desenvolvimento da integridade de José, filho de Jacó, enquanto esteve no Egito. Mesmo Yosef, José, estando ele dotado de um extremo poder e autoridade no Mitzrayim, no Egito, abaixo apenas do faraó daquele período, Yosef jamais corrompeu a sua integridade. Jamais Yosef, José, buscou agir por si mesmo. Jamais buscou pensar, analisar, refletir, imaginar, observar todas as circunstâncias e agir conforme seus próprios conceitos ou os conceitos do Mitzrayim, do Egito. Ele não agiu de forma autônoma, ou seja, de uma maneira, de um modo em que o próprio indivíduo estabelece sobre si as suas próprias leis, os seus próprios procedimentos, suas próprias ideias, de forma alguma. Yosef se manteve íntegro e em obediência a Kadosh Baruch Hu. Aliás, Yosef, enquanto governador do Mitzrayim, do Egito, jamais solicitou uma comitiva para trazer seu pai, Yaakov, Jacó, e os seus Ahim, seus irmãos, para que eles se reunissem diante dele e ele pudesse se vingar de seus irmãos, para que ele pudesse tratar de seus irmãos, para que ele pudesse expor os seus irmãos à vergonha ou algum tipo de sentenciamento, uma vez que ele tinha se tornado o governador do Mitzrayim, do Egito. De maneira alguma. Enquanto o Eterno não tinha enviado, não havia enviado os seus irmãos diante dele, Yosef não se moveu quanto a este caso, quanto a este assunto. Tudo que Yosef fez em submissão a Ribonut Shelohim, a soberania de Deus. Conforme nós estudamos nas duas parashot, nas duas porções da Torá passadas. Na semana passada,
a Parashá que foi ministrada pelo nosso Javier Juliano, nosso amigo Juliano, e na semana retrasada, na Parashá em que foi ministrada por mim. Então, se você perdeu essas duas Parashot, após essa Parashá, pesquise na nossa plataforma aqui do Facebook e você vai encontrar a penúltima e a antepenúltima Parashá com detalhes profundos sobre esta passagem que narra os fatos que motivaram toda essa experiência de Yosef ben Yaakov, de José, filho de Jacó. Ok? Baruch Hashem. Vamos dar prosseguimento a Parashá. Redobre a sua atenção para esse momento tão especial que é o momento da introdução da Parashá. Então toda a atenção é pouca. Então, meus amigos, conforme nós estávamos refletindo e estudando, todo israeli, todo barri, todo eleito de Hakadosh Baruch Hu, todo eleito do Eterno, toda eleita do Eterno, possui recursos psicológicos, emocionais, psiquiátricos, físicos e financeiros para superar todas as adversidades, todos os, entre aspas, problemas, infortúnios que o próprio Eterno Hakadosh Baruch Hu envia diante de nós. Uma vez que vale sempre recordarmos, todo sofrimento, toda adversidade faz bem para o nosso desenvolvimento. É inevitável que sofrimentos e adversidades ocorram nos nossos recintos da vida, nos mais diversos departamentos das nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, sempre haverão infortúnios e adversidades. Por quê? Toda a nossa noção da verdade, da justiça, do juízo e do ratat, do pecado, do desvio da lei, eles só podem ser viabilizados, só podem ser possíveis através de múltiplos padecimentos, através de experiências internas e externas de adversidades. Ou seja, num constante exercício psicológico, emocional, físico, financeiro, dia após dia, que nós enfrentamos, conforme está estabelecido na Torá, através da prática das mitzvot, nós superamos essas dificuldades internas e externas. Esses recursos, o Eterno nos outorga, o Eterno nos concede dia após dia. É o nosso objetivo, é a nossa shilichut, a nossa missão, elevarmos a nós mesmos e toda a circunstância, toda a realidade ao nosso redor em direção a Hakadosh Baruch Hu. Essa é a nossa função no mundo presente. Essa é a nossa retificação, esse é o nosso tikkun olam. Quando nós aprimoramos as nossas midot, os nossos traços de caráter, que estão num estado positivo, e quando nós corrigimos os nossos defeitos, nós estamos automaticamente mudando tudo ao nosso redor, porque nós estamos transcendendo as nossas dificuldades internas e externas. Então, se nós amadurecemos por dentro, o mundo ao nosso redor sofre uma alteração, sofre uma constante elevação, um constante aprimoramento, em decorrência do nosso engajamento, da nossa responsabilidade individual, pessoal e coletiva. Como um israeli, um bahri,
um eleito reúne a força e a coragem necessárias para emergir da realidade percebida para a realidade? A resposta é pela realidade transcendente, ou a realidade espiritual, como poderia vulgarmente ser nominada em português. Então, meus amigos, da mesma forma que Yosef ben Yaakov, José, transcendeu todas as dificuldades numa circunstância extremamente difícil, onde ele poderia carregar sobre si mágoa, rancor de tudo aquilo que ele tinha sofrido com a sua própria família, com a sua própria parentela. Yosef transcendeu todas as suas dificuldades emocionais, todas as suas dificuldades psicológicas, que sem dúvida alguma o acompanharam durante todo o processo em que ele foi ofendido, em todo momento que produziram injúria, disseram coisas inverídicas, mentiras sobre a sua pessoa. Foi vendido, traficado como escravo pelos Ismaelim, pelos ismaelitas e midianitas, os Midianim. E em nenhum momento Yosef cedeu a esses sentimentos, a nenhum tipo de rancor e mágoa. Por quê? Conforme nós estudamos nas duas últimas parashot, nas duas últimas porções da Torá, Yosef tinha pleno conhecimento e prática da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. Uma vez que o Eterno é soberano e que ele está no controle de todas as coisas, tudo ocorrerá bem. Uma vez que o Eterno está dominando todo o cenário, toda a realidade, nós podemos confiar plenamente em Hakadosh Baruch Hu, de que todo o processo será bem sucedido. Por isso, Yosef não agia como autônomo, bem sabendo ele que tanto ele, um tzadik, um íntegro diante do Eterno, como um Ben Rosher, um filho das trevas, estão sujeitos, como nós estamos sujeitos, a punições do Eterno. Então Yosef manteve-se obediente ao Eterno e com a sua nefesh, o seu nível de consciência, em shalom, em plenitude, convicto de que todo o processo, em toda a história, no decorrer de todo o processo de sua vida, ele seria bem sucedido, obedecendo ao Eterno, conforme as suas mitzvot, os seus mandamentos. Ok? Então, em nosso caso, quando um servo do Eterno se aproxima de Deus em oração, ele revela sua ligação interior com o Todo-Poderoso, que lhe concede a habilidade para superar os desafios do exílio, os desafios de ter nascido, de termos nascido em territórios completamente hostis em relação às mitzvot, os mandamentos, países e culturas, religiões, ambientes, cenários completamente à margem da Torá, à margem da lei de Deus. Assim como ocorreu com Yosef, com José, assim como ocorreu com Avraham Avinu, nosso pai Abraão, assim como ocorreu com Yaakov, Jacó. Distante do seu habitat natural, distantes de sua ambiência natural em que foram criados, distantes de um cenário propenso à prática constante dos mandamentos. O Egito era um ambiente
completamente hostil à prática da Torá. Mesmo assim, José transcendeu todas essas dificuldades obedecendo a Hakadosh Baruch Hu, uma vez que o Eterno lhe concedeu recursos psicológicos, emocionais, físicos e financeiros para superar todas essas dificuldades. Ok? Baruch Hashem, finalizamos aqui a nossa introdução da Parashá de hoje, Baruch Hashem. Vamos dar continuidade agora no nosso segundo passo. Esse é o segundo momento da Parashá de hoje. Nós estamos orgulhosamente a apenas 20 minutos da nossa Parashá. Convide os demais amigos, irmãos, parentes, todas as pessoas que você conhece que desejam arduamente estudarem a Torá Sagrada. Baruch Hashem. Vamos dar continuidade. A Torá nos conta que Yosef, é necessário lembrarmos sempre, que José era um grande administrador. E, inclusive, esse aspecto de administração está contido no nome Yosef, que significa colecionador. E essa expressão de colecionador em português, ela é melhor aplicada em termos semânticos quando nós utilizamos a palavra administrador ao invés de colecionador. Yosef, ele era um administrador, um acervador. Esse é o contexto semântico etimológico da palavra Yosef, José em português. Inclusive José, conforme nós estudamos há 2 semanas passadas, ele foi dotado de uma grande capacidade de calcular as oportunidades, calcular riscos e oportunidades, benefícios e prejuízos, de acordo com o conhecimento profundo que ele tinha da Torá, que ele recebeu de seu pai, Yaakov, Jacó. O Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, o Midrash é uma literatura, é um tipo de literatura, é um livro que nos explica profundidades da Escritura através de uma linguagem de parábolas, ok? Buscando, dentro desse gênero literário, nos trazer explicações profundas e claras sobre diversas passagens da Bíblia, ok? Então esse Midrash, esse mesmo livro, essa mesma literatura, diz que a intenção de Jacó, conforme nós temos estudado há 2 semanas, era viver os anos que lhe restavam. Jacó estava velho, ele queria viver esses restos de anos de uma forma sem desafios, sem adversidades. Então, quando ele observou seus filhos, sua esposa, suas empregadas, seus bens, ele pensou em viver o resto dos seus dias de uma forma tranquila, no sentido de sem adversidade. Porém, o Eterno não vê que seja bom que uma pessoa íntegra viva uma vida sem adversidades, desprovida de desafios, conforme nos conta o Midrash na página 295. O Eterno disse ao íntegro, ao justo, não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no Lum Rabá, no mundo vindouro, e deseja desfrutar de uma vida tranquila aqui também nesse mundo físico? Por isso, o Eterno enviou a desgraça, todo o infortúnio que aconteceu com José, com o desaparecimento de José. José, nas palavras do mesmo livro, da mesma literatura Midrash, diz o seguinte, que ele era um filho especial, uma combinação de todas as qualidades sobressalentes, de todas as qualidades mais destacadas dos seus outros irmãos, ou seja, das outras tribos. Possuía a grandeza para cumprir avodá, ou seja, o serviço divino, as rezas, as orações, as bênçãos do primogênito, como no caso de Reuven, no caso de Rubens,
sua nobreza inata em sua conduta parecia distingui-lo para a realeza, como no caso de Yehudá, como no caso de Judá. Podia profetizar como Levi. Possui a sabedoria de Issachar, de seu irmão Issacar. Então ele era uma combinação das qualidades de seus irmãos. Continuando o Midrash, esse mesmo livro, na página 297, nos diz que, sobretudo, Jacó, amou José por seus conhecimentos da Torá, se bem que Jacó brindou com uma educação baseada na Torá para todos os filhos que ele teve. Jacó se esforçou em ensinar, em inculcar nos seus filhos todos os valores da Torá. Porém, entretanto, o benefício disso, o resultado disso, a produtividade disso, não se comparou com o caso de José, que transcendeu, que se aprofundou muito mais do que os seus irmãos juntos no que diz respeito ao conhecimento da lei de Deus, dos mandamentos do Eterno. Ok? Então nós estamos estudando aqui as características de José. Como é que é a mentalidade, o comportamento de José? A mentalidade de José é completamente submissa a Hakadosh Baruch Hu, ao Eterno. Completamente consciente da soberania de Deus. O seu comportamento, por consequência, em conseguinte, é bem sucedido devido a essa maturidade de José, esse nível de conhecimento da Torá que José possuía. José, Yosef, logo repetia todos os mandamentos, todos os ensinamentos sobre os mandamentos que havia aprendido de seu pai para seus irmãos. Porém, os segredos da Torá guardava, reservava a si mesmo. Na página 298, nos diz o seguinte, o Midrash, essa literatura. O Ruach HaKodesh, o sopro divino, o sopro do Eterno, o alento do Eterno, acompanhou Yosef e José desde a sua tenra juventude. Ele era, onde sabia que ele era um homem íntegro. Pensamento, fala e ação de José, sempre o mesmo, sempre em constante amadurecimento, mas sempre a mesma pessoa, sem esquizofrenia, sem mudar por causa das circunstâncias, se uma circunstância era favorável ou desfavorável. Mediante a benefícios ou infortúnios, José permanecia sempre o mesmo, sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, cada vez mais da parte de Hakadosh Baruch Hu. A mesma personalidade em constante amadurecimento. Então, o Ruach HaKodesh, o sopro do Eterno, sempre acompanhou José desde a sua juventude. E José pensava no Eterno constantemente. José sabia o que lhe aguardava e por isso contou as visões à sua família. Yosef sempre soube, o Eterno sempre lhe revelou o que iria suceder com ele e com a sua família e com o mundo, através das suas halomot, através das suas visões. Por isso, ativamente estimulava seus familiares a atuarem conforme a Ratzon de Hakadosh Baruch Hu, conforme a vontade do Eterno. Isso está registrado em Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 11. Todas as provocações, entre aspas, que Yosef fazia era para estimular a atuação, as ações esperadas que ele tinha sobre os seus irmãos, ou seja, de o odiarem e de o levarem como cativo, o encaminharem como cativo, escravo, em direção a Mitzrayim, uma vez que ele sabia previamente, o Eterno havia lhe revelado todo o seu planejamento. Por isso, José manteve-se tranquilo e obediente ao Eterno. Na página 303, nós temos o seguinte: se sabia que os irmãos eram hostis a José, como pôde Jacó enviá-lo sozinho para encontrar com seus irmãos na cidade de Shichem, na cidade de Siquém, em português? Hashem implementou, o Eterno implementou a ideia no coração de Jacó porque estava no seu plano, no seu etzá, na sua intenção, no seu planejamento, que José fosse enviado ao Mitzrayim, ao Egito, e que a família o seguiria para o decreto do Galut, para o decreto do exílio no Mitzrayim, no Egito, para que isso pudesse ser levado a cabo, todo esse cenário da escravidão de
José até o ponto de se tornar o governador do Mitzrayim, do Egito, e salvar não somente a sua família, o Egito, como também o Aretz, o mundo inteiro, como está descrito na Torá. Ok? Vamos agora para o desfecho dessa segunda parte da Parashá, e nós vamos iniciar a terceira parte e penúltima da nossa Parashá de hoje, da nossa porção da Torá de hoje. Uma vez que a elevação tamanha de Yosef, o amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento de José era tamanho, isso o levou a ter uma maior clareza de seu destino, de sua jornada. O mesmo possui a ciência das ocorrências futuras na vida de toda Israel, de todo o povo de Israel, nas nações futuras a partir dele. A Torá nos instrui que os feixes de trigo de seus irmãos futuramente iriam reverenciar o dele. O que são feixes de trigo? O que isso nos remete? Os feixes de trigo são comportados, eles possuem centenas e centenas e centenas de sementes. Cada feixe de trigo possui em si centenas de sementes. Essas sementes irão gerar outros trigos, que por sua vez irão gerar outras sementes. O que essa visão, essa halom, essa visão, esse sonho que Yosef teve está revelando? Os descendentes de todas as tribos de Israel, os descendentes de seus irmãos, que iriam reverenciar todas as sementes de Yosef, de José, no caso Menashe e Efraim, principalmente Efraim, que se tornou a maior tribo de Israel, o líder das 10 tribos, das 10 casas de Israel, ok? De Israel. Então, a Torá nos instrui e nos orienta que esses feixes de trigo de seus irmãos futuramente iriam reverenciar o dele, da mesma forma que as 12 tribos no fim dos dias, ou seja, no Acharit Hayamim, em hebraico, iriam reconhecer a sua autoridade constituída por Hakadosh Baruch Hu, constituída pelo Eterno, através da pessoa do Mashiach, uma vez que Yosef ben Yaakov, José filho de Jacó, ele representa, ele é um tipo, ele é um arquétipo, ele é um símbolo, uma simbologia que se refere ao Mashiach final, ao Messias original. O Eterno instituiu durante a história do Israel, do nosso povo, diversos Meshiachim, diversos Messias, diversos líderes do nosso povo. Todos estes estão conjugados, todos esses são denominados Meshiachim, Messias, ungidos pelo Eterno para serem líderes do nosso povo, sob a expressão do artigo indefinido. Nós temos na gramática artigo definido e artigo indefinido. Artigos indefinidos nós temos uns, uma, umas. Artigo definido: o, a, os, as. O Mashiach é o Mashiach original. É o Mashiach definitivo. Um Mashiach é alguém que exerceu o papel do Mashiach, mas não é o Mashiach definitivo. O Mashiach original. Yosef foi um Mashiach, um grande Mashiach. Porém, entretanto, ele foi uma referência, um símbolo, uma simbologia representando o Mashiach original que viria iniciar todo o processo, toda a era final, conhecida como Aharit Hayamim, fim dos dias. Então, no sonho de José, o Eterno revela que futuramente todas as tribos, todas as sementes, ou seja, os descendentes das 12 tribos, iriam reconhecer a autoridade do Mashiach.
da mesma maneira que aconteceu com José, filho de Jacó. Tal habilidade de consciência do futuro também experimentada por Mashiach Hameler, aliás, por David Hameler, por Davi o rei, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21. Ok? O próprio Yaakov, o próprio Jacó, desejou revelar os episódios futuros da resolução final do nosso povo nas nações para seu retorno ao território de Israel, o território de Israel, o território geográfico. Mas o Eterno o impediu Jacó de transmitir tal elevação, tal revelação, aliás, como contam nossos sábios em Gênesis capítulo 49. Os nossos sábios abordam todo esse episódio que ocorreu em Gênesis capítulo 49, aonde Jacó está no seu leito de morte e ele tem por objetivo revelar os acontecimentos futuros às tribos de Israel, ou seja, aos seus filhos e aos seus 2 netos, Efraim e Menashe. Porém, entretanto, o Eterno o impediu de revelar detalhes claros e profundos sobre o Aharit Hamim, sobre o fim dos dias. Então, toda essa passagem ficou codificada, num estágio codificado. É necessário um esforço estudantil, um esforço no âmbito da pesquisa, do estudo dessa passagem, para que essas profundidades possam ser compreendidas acerca do futuro do homem Israel, do povo de Israel e do mundo inteiro. Ok? Isso ocorreu no capítulo 49 de Gênesis. Toda a Parashá Vaigash, toda a Parashá de hoje, nos apresenta o programa salvífico, ou seja, todo o planejamento do Eterno sobre a salvação do mundo. Que inclusive, obviamente, premeditado. Toda essa passagem, toda essa Parashá Vaigash nos apresenta esse planejamento do Eterno para a salvação do Olam Hazé, de todo o Olam, de toda essa dimensão existencial, conforme foi predeterminada pelo Eterno, para todos os seus Nivkarim, para todos os seus eleitos, dividido em 7 etapas, conforme está contido nas visões do Paró no Faraó, do período em que José viveu. Vamos observar isto em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 36. Abra, portanto, o seu Tanar, abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 41. Abra a sua Bíblia analógica ou digital, em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 36. Todos encontraram? Então, vamos ao texto. Ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao lado do rio Nilo, lá no Mitzrayim, no Egito. E subiram do Nilo 7 vacas lustrosas e gordas, e elas começaram a passar por entre a relva do pântano. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e muito magras. E elas estavam junto das outras vacas, na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas, cevadas. Nesse momento, o faraó despertou. Mais tarde, ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez 7 espigas, conforme nós falamos, são 7 etapas, 7 espigas de grãos cheias e maduras cresciam de um único talo. Depois delas, 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento ocidental brotaram, e as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Pela manhã, ele estava tão transtornado que chamou todos os magos, todos os seus sábios do Mitzrayim do Egito, todos os seus feiticeiros, para estarem ao seu redor. O faraó contou-lhes os sonhos, mas nenhum desses sábios, desses pretensos sábios, foi capaz de dar-lhe a interpretação. Então o copeiro-chefe
que conheceu Yosef no passado, enquanto estava aprisionado, disse ao faraó: hoje me lembro de algo em que estou em falta, que eu estou em falha, estou em déficit. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou-me na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Certa noite, eu e ele tivemos sonhos, e o sonho de cada um de nós possuía um significado específico. Estava conosco um jovem, um hebreu, um servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos nossos sonhos, e ele deu interpretação para cada um de nós separadamente. E aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu fui restaurado a meu ofício, e o outro, o padeiro-chefe, foi enforcado. Então o faraó chamou Yosef, e eles o trouxeram rapidamente da prisão. José fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó, exatamente como manda o script dos egípcios. O faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, ouvi falar a seu respeito de que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas. Yosef, José, respondeu para o faraó: não sou eu. Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará sua mente em shalom, sua mente plena, em paz, tranquila. Então a primeira coisa que Yosef faz quando está diante de um homem que era considerado um deus na terra, um deus encarnado, que era o caso do faraó, todo faraó era considerado um deus encarnado para o Egito. A primeira coisa que Yosef José faz é elevar o nome de Hakadosh Baruch Hu diante de uma nação completamente idólatra. Ele diz: não sou eu que revelo, é o Eterno. Então, Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará sua mente em shalom. O faraó disse a José: em meu sonho eu estava em pé em uma margem do rio. Subiram do rio 7 vacas lustrosas e gordas, e elas começaram a pastar a relva do pântano. Depois disso subiram do rio mais 7 vacas, feias e muito magras. Eu nunca vi vacas tão feias como em toda a terra do Mitzrayim do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. No entanto, depois de devorá-las, ninguém podia dizer que elas as haviam comido, pois continuavam feias como antes. Nesse momento eu acordei, entretanto sonhei outra vez e vi 7 espigas de grãos, cheias e maduras, crescendo de um único talo. Depois disso brotaram 7 espigas miúdas, castigadas pelo vento ocidental. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas maduras. Contei isso aos feiticeiros, aos sábios daqui do Egito, mas nenhum deles pôde explicá-los para mim. Yosef José disse ao faraó: os sonhos do faraó são os mesmos, são a mesma coisa. Deus avisou ao faraó o que ele irá fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas de grãos bons são 7 anos. Os sonhos são os mesmos. Independentemente do tipo de sonho que o Senhor sonhou, são os mesmos, é a mesma coisa. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos. São 7 períodos. E também as 7 espigas vazias castigadas pelo vento oriental. Esses serão os 7 anos de fome. Eis o que digo ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele irá fazer. Eis o significado. Haverá 7 anos de fartura em toda a terra do Mitzrayim, do Egito. Mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá. Por isso será muito terrível, porque o sonho do faraó foi repetido. Porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes? Porque a questão já foi fixada por Deus. E Deus o fará acontecer em breve. Portanto, o faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Mitzrayim do Egito. O faraó deve fazê-lo, e essa pessoa deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar à parte grãos sob supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocá-lo. Esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. Então,
Esse é o contexto das visões do faraó. Os dois tipos de sonhos que o faraó teve foram os mesmos. Tanto as 7 espigas como as 7 vacas, elas remetem a anos. E esses 7 anos, eles tratam, na verdade, de períodos. Esses 7 anos, na verdade, estão tratando de 7 milênios. O Eterno está revelando, através da experiência transcendente, mística do faraó, nos seus sonhos, na sua visão, que o mundo está estabelecido com um prazo de 7 anos, 7 milênios. Ok? Vejamos só o que dizem os nossos sábios agora, na meada desse terceiro e penúltimo processo da nossa Parashá. Estamos a 46 minutos apenas da nossa Parashá. Triplique a sua atenção. Os nossos sábios na Rabbanut dizem o seguinte: de acordo com o Talmud, uma literatura muito importante para a comunidade rabínica, para os rabinos, uma literatura que explica toda o Tanar, toda a Bíblia, através de um gênero discursivo, um gênero de pesquisa, onde nós temos pesquisas e pesquisas, observações e observações de diversos rabinos juntos, de períodos diferentes, reunidos num só livro, comentando os comentários sobre a Torá. Todos esses comentários e estudos reunidos juntos fazem o Talmud, esse livro chamado Talmud, para quem não sabe ou para quem esqueceu. Então, de acordo com esse mesmo livro, o Talmud, a destruição do mundo será no início do 7º milênio, conforme está na visão do faraó. Todo um processo de fome, todo um processo de pragas. Em todo o Aretz, a expressão é Aretz. Existe uma diferença entre Eretz e Aretz. Aretz é o mundo inteiro. Eretz é o terreno local. É o local geográfico pontual. Então, a destruição do mundo será no início do 7º milênio, nos últimos dias. Ou seja, no Aharit Hayamim, no fim dos dias, após a vinda e a morte do Mashiach. De acordo com o rabino Katiná, apresentado na Guemará, a Guemará é um livro, uma literatura que comenta estudos da Torá, estudos rabínicos da Torá. Lá no Tratado de Sanhedrin, no Tratado de Sinédrio, em seu significado simples, no seu significado superficial, na superfície, que o mundo está destinado a existir por 6.000 anos, que são divididos em 3 etapas. Algumas pessoas poderiam perguntar: mas Will, nós estamos em 2024, nós estamos em 2023 para 2024. Então falta muito tempo. Na verdade, esse cálculo é baseado no calendário greco-romano. Aliás, baseado no calendário gregoriano. Um calendário tardio estabelecido por uma autoridade da instituição política religiosa de Roma, da instituição política religiosa de Edom, que foi estabelecido para as nações ocidentais. Mas a realidade cronológica não é como as nações calcularam. Não é como as nações estabeleceram, em sim como Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, estabeleceu. Na verdade, nós estamos no ano 5.784. Estamos à beira desse processo final dos 6.000 anos. Então, conforme foi estabelecido pelo próprio Eterno, revelando esse processo cronológico para o faraó, que o Eterno usou José para interpretar o sonho, os rabinos também contribuem com esclarecimentos que o mundo, na verdade, está destinado a existir por apenas 6.000 anos.
que são divididos em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? São 2000 anos do que é conhecido como o tempo do caos, ou seja, um tempo de uma aparente confusão, de um aparente descontrole. 2000 anos da era de Torá, onde a Torá ela é disseminada, ela é espalhada no mundo inteiro. E 2000 anos da era do Mashiach, onde o Mashiach exerce o seu governo. Obviamente, um homem que possui um prazo limite de vida de 120 anos não poderia desempenhar esse papel. Porém, entretanto, Mashiach, na sua primeira vinda, foi capturado, torturado e morto. Os seus níveis de consciência, a sua Neshama, permanece em serviço, permanece em um trabalho, conforme Isaías capítulo 53, um ofício, uma utilidade, um trabalho de interceder pela casa de Israel, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, levando sobre si as nossas culpabilidades, os nossos erros, nos conscientizando da nossa responsabilidade, geração após geração. Por isso, daí a possibilidade de 2000 anos da era do Mashiach, do Messias, exercendo o seu governo, a sua autoridade governamental no mundo. Isso encontra-se no Talmud Bavli, no Talmud babilônico, na literatura do Talmud, no livro do Talmud, na seção no Talmud babilônico, ou seja, que foi escrito em Babilônia, na seção, no capítulo chamado Sinédrio, Tratado de Sinédrio, página 17, ok? Encontra-se todo esse comentário. Nós também temos na literatura Os Dias do Mashiach, num livro chamado Os Dias do Mashiach, especificamente nas páginas 48, parte B, e 49, então somente grandes explicações sobre isso, e eu peço que vocês agora multipliquem 4 vezes a atenção de vocês, porque nós estamos agora na parte final, finalmente chegamos ao ápice da nossa paraxá, 52 minutos apenas da nossa paraxá. Nós vamos estudar agora a 4ª e última etapa da nossa paraxá para compreensão da porção da Torá de hoje, ok? Vamos para os aprofundamentos contidos aqui no livro Os Dias de Mashiach, ok? Página 48, parte B, até 49. Seis dias é o subtítulo. 6 dias. Seis dias, 6.000 anos é o subtítulo. Prestem atenção. Nossos rabinos descrevem em detalhes os 3 períodos mencionados, revelando a ordem divina de cada um desses 6 milênios, dessas 6 etapas. Segundo o Rambam, ou seja, o Rabino Maimônides, que viveu na era medieval, esses 6.000 anos espelham, eles tratam, eles refletem os 6 dias da criação. Ele até compara os eventos de cada dia com o seu milênio correspondente. Além disso, na Hassidut, em toda a literatura judaica da Europa, em toda a literatura das comunidades judaicas da Europa, do leste europeu especificamente, os 6 dias da criação e os 6.000 anos da existência do mundo representam os 6 atributos divinos básicos: Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Misericórdia, o aspecto de misericórdia, de severidade, de beleza, de glória, conforme está contido no Ma'amarei Admor Hazaken, sobre a mesma paraxá, página 419, parte FF. No primeiro dia de criação, prestem atenção, no primeiro dia da criação, lá em Gênesis, Chesed reluziu, misericórdia reluziu, a misericórdia, o aspecto de misericórdia reluziu. Portanto, a luz infinita foi criada naquele dia. Os primeiros 1000 anos da história do homem, da humanidade,
foram também um período de Hesed, de misericórdia. A divindade abundava as pessoas tinham uma vida longa, elas viviam muito mais tempo e eram alimentadas pela bondade do Eterno, bendito seja. No segundo dia da criação, a Givurá, a severidade, se tornou ativa. O resultando na distinção entre águas mais baixas e mais altas, conforme está descrito lá em Gênesis. Por sua vez, o segundo milhar de anos depois da criação foi uma época de julgamento severo, repleto com grande dilúvio e o episódio da Torre de Babel, Zigurat Babel. No terceiro dia da criação, sobre o qual a Torá diz duas vezes, foi bom, Tiferet, beleza, se manifestou, e a perfeição do universo começou. Apareceu a terra seca, a vegetação começou a crescer. Da mesma forma, durante o terceiro milênio, o propósito da criação começou a ser revelado por meio do êxodo do Mitzrayim, quando o nosso povo saiu do Egito, da escravidão do Egito. O surgimento do povo escolhido e a outorga da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. No quarto dia da criação, o Eterno colocou duas grandes luzes nos céus. E no quarto milênio, os dois templos iluminaram o mundo. No quinto dia da criação, as águas se encheram de criaturas vivas. E as aves voaram sobre a terra, aludindo ao governo das nações, fazendo uma referência ao governo das nações gentias, o governo das nações, dos países estrangeiros, no quinto milênio. No sexto dia, o Eterno completou o mundo criando o homem, a humanidade. Assim, também, no sexto milênio, o homem perfeito, completo, ou seja, Mashiach, que é conhecido como Adam Kadmon, esse homem perfeito, conforme o Rabino Paulo também fala sobre esse mesmo homem, esse homem perfeito, ou seja, Mashiach, será criado e revelado. Na linguagem de Ramban, aqui agora é o Rav Nachman, o Rabino Nachman, não de Bereslev, o tardio, mas aquele que viveu no mesmo período que Rambam, Maimônides, diz o seguinte: este é o filho de David, criado à imagem de Hashem. Este é o filho de David, criado à imagem de Hashem. Preparar o mundo para a redenção é, portanto, a tarefa do sexto milênio, do sexto período, no decorrer do qual o rei Mashiach será revelado. Baruch Hashem. Nós temos também outros comentários extremamente importantes para a nossa aula de hoje, para o desfecho da nossa aula de hoje. E nós temos o seguinte: no livro Kol HaTor, um livro de difícil acesso, não tão acessível às pessoas comuns, nos diz o seguinte: os brotos foram vistos na terra. O tempo do canto do pássaro chegou, e a voz da pomba-rola é ouvida em nossa terra. Fecha aspas. Isso se refere às missões designadas, tempos designados e pessoas designadas. Os brotos são as missões designadas. Os ramos são missões designadas. Ou seja, os passos do Mashiach. Chegou o tempo do pássaro, dessa pomba-rola, desse personagem desse livro, que é baseado em Cantares, do livro de Cantares. Esses são os tempos designados. Isso é, o fim dos tempos. Os fins e os tempos de lembrança. Ouve-se a voz desse pássaro canouro, dessa pomba-rola. Isso é, as pessoas designadas, dos mensageiros especiais, dos shalichim especiais. Prestem atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Tudo isso está incluído na missão do primeiro Mashiach, ou seja, na primeira vinda do Mashiach. A voz da pomba-rola é o som que precede a rola, ou seja, o som que ela emite precede a sua presença, a sua chegada. Esta pomba-rola é Moshe Rabbeinu, que vem com Mashiach ben David, o Redentor final. Em Gênesis capítulo 48, verso 8, o comentário é o seguinte: José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram.
Essa é uma das características de José, não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações, ou seja, que Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias, na sua primeira vinda, ele é comparado a José do Egito, que reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Da mesma forma que aconteceu com José, aconteceu com o Messias no primeiro século. Eles não reconheceram a autoridade, a pessoa, a personalidade do Mashiach Yeshua ben Yosef. Essa, inclusive, é a obra, é um trabalho, é um serviço de Hassatan, de Satanás, que esconde as características do Mashiach. Preste atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que esconde as características do Mashiach ben Yosef para que os passos do Mashiach não sejam reconhecidos até que menosprezados por causa de nossos muitos pecados. Caso contrário, nossos problemas já teriam terminado. Se Israel, se o povo de Israel reconhecesse José, isto é, os passos, as pegadas de José, ou Mashiach ben Yosef, ou seja, a sua primeira vinda, que é a reunião dos exilados, das ovelhas perdidas da casa de Israel, então já teríamos sido redimidos com uma redenção completa. Não haveria necessidade de uma segunda vinda do Messias. Ok? Sobre Gênesis, capítulo 42, verso 6, é comentado o seguinte: agora Yosef, José, portanto, era o governante sobre a terra, não só sobre o Egito, mas sobre toda a terra. Ou seja, ele havia dominado todas as forças da impureza, ele havia transcendido, superado todas as forças de impureza, de idolatria, portanto. E essa é uma das grandes tarefas do primeiro Mashiach, ou seja, da sua primeira vinda. Erradicar todo o ímpeto, todo o espírito de impureza, de idolatria da terra, ao se estabelecer na terra de Israel. Conforme aconteceu quando o Mashiach esteve aqui na sua primeira vinda. Pois o ímpeto de impureza, toda a essência de impureza, governa a terra de Israel quando ela está desolada. E isso é revelado nas palavras, num contexto gemátrico, num contexto de valor numérico das palavras hebraico. As palavras hebraicas, elas possuem um valor numérico, e esses valores numéricos podem remeter a explicações profundas, segredos escondidos na palavra. Ok? O hebraico, para quem não sabe, para quem esqueceu, ele não possui números, número 1, número 2, número 3, número 4. As próprias letras hebraicas, elas possuem valor numérico. Então, quando a gente calcula a primeira, a segunda, a terceira letra de uma palavra, ou quarta, quinta, sexta letra de uma palavra, nós somando letra por letra, nós temos uma outra palavra. Nós temos um significado contido dentro da própria palavra. Ok? E existe um valor numérico que é 832. E esse valor numérico, 832, remete à expressão: e a terra não ficará desolada. E a terra não ficará desolada. Embora isso tenha sido dito sobre o Egito, a referência de 832, desse valor numérico 832, é Eretz Israel, terra de Israel, de acordo com o ímpeto de Yosef, e conforme afirmado na gematria, nesse valor numérico. Salmos capítulo 76, Salmos 76, verso 3, o comentário é o seguinte: seu tabernáculo estava em Salem, ou seja, em Jerusalém, Jerusalém, e sua morada em Sião, o Monte Sião, que está em Jerusalém. Já explicamos que todas as características de Sião estão na linhagem de José, conforme explicado no Midrash, na literatura Midrash, lá no tratado de Tanhumá, sobre a passagem final da Parashá de hoje, Vaigash. O Gaon de Vilna, o grande gênio da cidade de Vilna, o grande rabino da cidade de Vilna, que é o autor desse livro, Kol Hator, que nós estamos lendo, viu nesse caso o valor numérico 1200, uma dica sagrada sobre seu nome, incluindo 3 gerações de sua família, ou seja, a gematria 1200. Ele acrescenta: assim como foi o mandamento referente a uma sucá. O que é uma sucá?
uma tenda da festa de tabernáculos, é um mandamento para fazer algo, não para tirar do que já foi feito. O mesmo ocorre com o mandamento referente a Sião. A radiância suprema, que está no livro do Zohar, nós temos aqui uma edição resumida, é que a raiz de José, nós temos aqui uma série de explicações mais profundas que o tempo agora não nos permite tratar, nós vamos pular essa parte, ok? Nós vamos para a parte mais importante para a ocasião de hoje. Na edição encadernada da Torá, essa edição de Gênesis aqui que nós temos em mãos, a edição do Humash Gutnick, como também da editora Sefer, conhecida como a Torá de Moshe, a Torá de Moisés, a Lei de Moisés, da editora Sefer, nos comentários nos dizem que é justamente quando os irmãos de José, é justamente no momento que os irmãos de Yosef, de José, estão reunidos e o reconhecem como tal, como autoridade, é que ocorre a Geulah, ou seja, a redenção, dando fim a uma praga mundial. Todo aquele prospecto, toda aquela circunstância que o faraó tinha observado, que Yosef tinha interpretado para ele, para o faraó, de que o mundo iria sofrer 7 etapas de sofrimento, elas foram abreviadas, elas foram condensadas, elas foram diminuídas. Todo esse processo cronológico. A partir de que momento? A partir do momento em que os irmãos de Yosef, os irmãos de José, finalmente reconheceram o seu irmão José. Por detrás de toda a maquiagem, por detrás de toda a indumentária, por detrás de toda a roupa, de todo o traje, de toda a aparência de idolatria, daquele governador que estava diante deles, daquela autoridade máxima do Egito que estava diante deles, que eles não sabiam que era Yosef, seu irmão José. A partir do momento que as tribos, os irmãos, reconheceram que ali na verdade se tratava de José, seu irmão, toda a praga cessou. Toda a fome que havia em toda a terra, em todo o mundo, finalmente teve seu desfecho. Todo aquele processo de sofrimento, ele foi abreviado. Todo o esforço que seus irmãos exerceram naquele momento, em todo aquele episódio extremamente tenso diante do governador, que eles não sabiam que era José, foi abreviado. Todo o sofrimento que o mundo iria ainda passar, todas aquelas dores, foram abreviadas. O que ocorreu ali foi uma redenção, não somente para a família, para o contexto familiar de José, como também para o Egito e para o mundo inteiro. Ou seja, da mesma maneira que aconteceu com José, também o mesmo ocorre com o Mashiach Yeshua ben Yosef, que é o Mashiach original. A partir do momento que a humanidade, principalmente a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, o reconhecem, ou seja, suas características, seus atributos, a sua personalidade, a sua identidade como Mashiach Yeshua ben Yosef, e não como aquele falso Messias instituído pela instituição política religiosa de Roma, de Edom. A partir desse momento, desse reconhecimento, e reconhecer não somente entender o seu visual, reconhecer a sua terra natal, a sua cultura original, a sua linguagem original, o seu nome original, mas também se submeter à sua autoridade, uma vez que ele é o governador da terra. Então, obedecer à orientação daquele líder que foi instituído pelo próprio Eterno, isso sim de fato significa reconhecê-lo. Em primeiro lugar, reconhecer a Ribonut Shelohim, a soberania de Deus. E reconhecendo a soberania de Deus, é possível reconhecer a autoridade que o Eterno estabeleceu na vida do Mashiach fixo, do Mashiach original.
o Mashiach Yeshua ben Yosef, que rege, que governa o mundo num processo de 2000 anos, conforme nós estudamos aqui, através dos comentários dos sábios do povo de Israel, sobretudo dos sábios da comunidade da casa de Judá, os juristas, os grandes sábios. Faz parte do planejamento do Eterno que o mundo passe por 2000 anos sob governo do Mashiach ben Yosef, ou seja, da primeira vinda do Mashiach Yeshua ben Yosef. Ok? Espero que até o dado momento tudo esteja claro. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você deseja estudar conosco de maneira mais profunda, deixe seu contato aqui nos comentários ou na parte privada do nosso grupo, que nós vamos adicionar você para os nossos grupos de estudos. Aí você vai poder exercer mais perguntas e tirar mais dúvidas e estudar juntamente conosco nas sextas-feiras à noite, como também nos sábados à tarde, ok? Continuando a parte final do nosso estudo, pessoal. Os textos nazarenos, ou seja, a escrito Vimnitzarim, nos diz o seguinte, em Besorah Tová, na Boa Nova de Yohanan Hashaliach, o Rabino João, o emissário, capítulo 14, versículo 29, até o 31, verso 31, nós temos o seguinte: Eu vou-lo disse agora, disse Mashiach, eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Ou seja, eu vou notificá-los, eu vou informar vocês questões muito importantes, para que quando elas venham a ocorrer, vocês possam crer, que vocês estejam preparados. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, eu não tenho muito tempo aqui nesse mundo, em forma de carne, né? Obviamente. Pois o príncipe, ou seja, o principal, uma autoridade desse mundo, o príncipe desse Olam Hazé, o representante desse mundo das ações, o representante, o líder desse mundo, dessa mentalidade materialista, está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ele não tem nenhuma ligação comigo, apesar dele estar chegando. Ainda assim, é vital que o mundo, essa circunstância materialista, esse mundo materialista, saiba que eu amo, ou seja, ele tem uma relação de obediência, de submissão com o Pai, com o Eterno. E ele cumpre, ele obedece e cumpro as ordens, as mitzvot, os mandamentos que o Pai me deu, que o Criador, que o Eterno, Yotzer, me deu. Levantai-vos, ou seja, se levantem e partamos daqui. O Mashiach, o Messias, é comparado a José, como nós estamos estudando desde o início da nossa aula de hoje, linearmente, que por sua vez foi um homem de dores. José, filho de Jacó, foi um homem de dores, de muitos sofrimentos, por isso ele é conhecido como o servo sofredor. O Tanar, ou seja, a Bíblia, nos informa que o Mashiach, o Messias, teria duas passagens no decorrer da história. A primeira passagem, a sua primeira vinda, é chamada de Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias com o mesmo tipo de história que José. E a segunda vinda e última é chamada, essa passagem, de Mashiach ben David, ou seja, o Messias filho de Davi. Ou seja, é o mesmo Messias, só que nesse segundo e último momento, a sua jornada final, esse segundo e último momento, é chamado de Messias filho de Davi. Ou seja, a sua vida, a sua trajetória iria se parecer, ou seja, do mesmo gênero, do mesmo tipo de história de vida que Davi. Que foi o quê? Foi o rei do Am Israel, foi o rei do povo de Israel, que estabeleceu o reinado com base na Torá para todas as tribos, reuniu
todas as tribos em submissão ao Eterno, às suas mitzvot, aos seus mandamentos. Então a segunda vinda do Messias, ela é tipificada pelo reinado. Ou seja, o Mashiach não vem mais montado num jumentinho, humilde e montado num jumento. Dessa vez, ele não sofrerá nenhum tipo de escárnio, nenhum tipo de sofrimento. Ele agora irá desempenhar a tseva, a guerra, assim como foi na história de Davi. Então, a primeira vinda do Messias, ela é caracterizada da mesma forma que aconteceu basicamente na vida de José, filho de Jacó. E na sua segunda e última vinda, esse segundo e último estágio é semelhante à história do rei Davi. Por isso ele é conhecido como Mashiach ben David. Ok? Vamos agora às últimas páginas do nosso estudo de hoje. Página 94 e 95 do mesmo livro que foi lido agora há pouco. O livro é Os Dias de Mashiach. Página 94 e 95. Estamos a apenas 1 hora do nosso estudo. Nós vamos finalizar agora. Página 94, parte B, e 95. Completos. Vamos lá. Toda atenção é pouca, pessoal. Um quadro completo. Um quadro completo. A justiça moderna... Perdão. Um rei montado no jumentinho. Esse é o subtítulo. O rei montado no jumentinho. Como se sabe, o Mashiach virá humilde e montado num jumento. Isso está onde? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Entendendo a palavra hebraica Hamor, ou seja, jumento, como alusão a Homer, fisicalidade, o Maharal de Praga, um grande rabino da cidade de Praga, na Europa, interpreta a expressão alegoricamente, de forma alegórica. Mashiach cavalga o material, ou seja, a materialidade, sobrepuja-o e é separado dele. Isso está comentado numa literatura chamada Gevurot Hashem, capítulo 29. A severidade de Deus, capítulo 29. Segundo esse mesmo Maharal, essa mesma autoridade, esse grande rabino da cidade de Praga, esse jumento, na passagem de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, também simboliza simplicidade, outra característica do Messias. O Tzemach Tzedek, um grande rabino, costumava dizer: embora Mashiach, o Messias, ensinará até os mais sábios do nosso povo, do povo de Israel, os israelitas mais sábios, ele prezará a pessoa simples mais altruísta, relacionando-se humildemente com ela em seu nível. Então o Mashiach, ele tem essa capacidade de se adaptar ao nível de cada pessoa, de cada indivíduo. Muito conhecimento, mas ele consegue, através da sua habilidade, da habilidade que o Eterno o deu, de conseguir explicar coisas muito profundas para pessoas completamente leigas na Torá, nos mandamentos. Então, coisas muito profundas, muito elevadas, o Mashiach tem essa capacidade de compartilhar, ensinar a todas as pessoas, a todo tipo de pessoas, da mais inteligente à pessoa com mais dificuldade de aprendizado, ok? Essas são uma das características do Mashiach. As obras racídicas, ou seja, as obras das comunidades judaicas, né? Os livros produzidos pelas comunidades judaicas do leste da Europa, acrescentam que, apesar da grandeza real do Mashiach, ele possuirá completa humildade. Apesar de ele ser um nobre homem, elevado na presença do Eterno, ele possuirá completa humildade, emergindo humilde e montado no jumento, conforme está em Zacarias capítulo 9, versículo 9. O homem de muitas virtudes. Esse é o subtítulo. Página 95. Essa rara combinação de grandeza e humildade é uma explicação para muitos nomes de Mashiach, pois todo nome no idioma do Lashon HaKodesh, ou seja, hebraico, significa uma característica
transcendente ou espiritual específica. Os nomes de Mashiach incluem Shiló, Inon, Hanina e Menahem ben Hizkiah. Todos os sábios da literatura do livro do Talmud, conforme está lá no Talmud, no Tratado de Sanhedrin 98b, o Mashiach terá todas as qualidades singulares desses rabinos, pois ele abrange todas as virtudes. Além disso, o rabino Abarbanel, mais conhecido como rabino Abravanel, nota que as primeiras letras desses nomes que foram citados agora, que são Shiló, Inon, Hanina e Menahem, todos esses nomes formam a palavra Mashiach. M, aqui representado pelo nome Menahem. Mashiach tem a letra M no início, conforme o nome Menahem, que também começa com M. Na palavra Mashiach, nós temos o SH aqui, que em hebraico é o Shin, representa o nome Shiló. E nós temos o Raf na palavra Hizkiah, ok? No nome Hizkiah, ou seja, a junção desses nomes Menahem, Shiló, Inan e Hanina formam a palavra, o título Mashiach, conforme está escrito na literatura Yeshuot Meshicho, a salvação do Messias, página 47. Porém, Mashiach é também chamado de o leproso da casa de Rabi, conforme está lá no Tratado de Sanhedrin, no Talmud, capítulo 98, parte B. Pois o leproso é afastado do acampamento israelita e desconectado de todos, portanto está escrito, sozinho ele habitará, conforme está em Levítico, capítulo 13, versículo 46. Ora, como o Mashiach é divorciado desse mundo, ele não tem um vínculo com esse mundo, ele não está compatibilizado com esse mundo no sentido de que ele não se acomplicia com as coisas erradas desse mundo. Como o Mashiach é divorciado desse mundo, antes de sua vinda, ele é como um leproso. Então, antes da sua vinda, como rei, ele é como um leproso. O Mashiach é abstrato. E esse mundo é físico. O Maharal, é um comentário do Maharal, de um grande rabino que existiu, na sua obra, no seu livro que ele escreveu, Netzach Israel, capítulo 41. Ok? Então, essas são questões profundas que nos ajudam a compreender ainda mais esse conteúdo da Parashá de hoje, a Parashá Vaigash, que fala sobre esse episódio da vida de José, onde ele reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram de imediato. Foi necessário todo um processo tenso e sofrível para que eles reconhecessem o seu irmão. Da mesma forma, acontece conosco no tempo que chamamos hoje, em relação ao Mashiach original. Okay? Então, toda aquela passagem de José é uma profecia para nós, para o nosso tempo final que nós estamos vivendo. Agora nós temos a página 97. Mashiach na entrada de Roma. Mashiach na entrada de Roma. A Guemará, que é uma literatura, é um livro que comenta comentários rabínicos sobre a Torá, relata que o Rav Yehoshua, um rabino chamado Josué, filho de Levi, perguntou certa vez ao profeta Eliyahu Hanavi, ao profeta Elias. Aqui nós temos uma anedota, nós temos uma parábola, ok? Então nessa parábola, um certo rabino, no período de Roma, do Império Romano, encontrou com o profeta Elias. E eles tiveram um diálogo. Vejam só o diálogo nessa parábola. O rabino Josué, filho de Levi, perguntou certa vez ao profeta Elias: quando o Messias virá? O profeta Elias respondeu: vá perguntar para ele. Ele está sentado entre os mendigos doentes à entrada de Roma, ou seja, do país Roma. Ele se destaca porque esses mendigos desatam todas as suas bandagens, as suas ataduras, limpam suas feridas, todas as suas feridas, e depois colocam todas de novo. Assim os mendigos fazem. Ao passo que o Mashiach, ao passo que o Messias faz diferente. Ele tira
e substitui cada uma das suas bandagens separadamente, para que quando chegar a hora de se revelar, ele não se atrase por ter de fechar muitos curativos. O rabino Josué, filho de Levi, então foi até o Messias, lá na cidade de Roma, e perguntou: quando você virá? O Messias respondeu: hoje. O rabi Yoshua, ou seja, o rabino Josué, filho de Levi, mais tarde voltou em direção ao profeta Elias e reclamou que o Messias tinha mentido. Ele disse que viria hoje, mas jamais veio, disse o rabino Josué, filho de Levi. O profeta Elias, por sua vez, explicou o seguinte, que aquilo que o Mashiach, que o Messias, quis dizer foi: hoje, se você ouvir a sua voz. O que o profeta Elias respondeu para o rabino Josué foi o seguinte, Salmos capítulo 95, versículo 7, que diz justamente isso: hoje, se você ouvir a sua voz, conforme nós estamos anteriormente sobre a voz da pomba, ok? Se você ouvir a sua voz. Isso está lá no Tratado de Sanhedrin 98a e também comentários do rabino Rashi, ok? Então, meus amigos, conforme nossos próprios sábios do Talmud nos esclarecem, nos ensinam, o Messias, ele é conhecido como um homem de dores. Ele é tratado como um leproso. Por quem? Pela casa de Israel, pelas tribos, pelas 10 casas de Israel, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel que estão espalhadas nas nações, que o Eterno plantou cada um de nós nos países ao redor do mundo, de geração em geração. Desde cerca de 600 anos, antes do Mashiach nascer, nós estamos espalhados pelo mundo. E através da vida sofrível, de todo o sofrimento que o Mashiach, o Messias, sofreu na sua primeira vinda, todo o seu sofrimento, toda a sua história, toda a sua trajetória, todos os seus ensinamentos, eles produzem um despertamento em nós, nas ovelhas perdidas. E esse despertamento nos leva a arrependimento. Nos leva a um conhecimento da Ribonut Shel Elohim, ou seja, nos leva a um conhecimento da soberania de Deus, de que o Eterno é a realidade das realidades, o Eterno criou todas as coisas, o Eterno nos criou, o Eterno nos deu um propósito, uma missão nesse mundo, nós estamos aqui com um propósito, uma missão, uma shlichut. Essa missão é de elevarmos a nós mesmos e todo mundo ao redor em direção ao Eterno. E esse serviço, esse trabalho, abrevia, apressa a vinda do Mashiach. Então, todo o sofrimento que nós ainda haveríamos de percorrer de geração em geração, ele será abreviado através da vida e responsabilidade de trabalho das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando elas ouvem a voz do Mashiach, dos ensinamentos da Torá que o Messias dispõe, essas ovelhas despertam e começam a trabalhar. Elas começam a serem reunidas pelo Mashiach. Elas começam a trabalhar juntas, com essa consciência diurna, dia após dia, em todas as circunstâncias das suas vidas, de que o Eterno é soberano. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso nesse mundo, nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Por isso que o Mashiach, Yeshua ben Yosef, disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor, disse o Messias. Então, esse é o Kol Hator. Essa é a voz da pomba. É a voz da Torá. É uma voz que ensina a Torá pelos seus valores mais profundos.
exigências profundas sobre as mitzvot, sobre os mandamentos. Responsabilidades profundas. Entretanto, um fardo leve, uma responsabilidade totalmente proporcional ao nosso dia a dia, ao tipo de personalidade sua e minha. Então é um trabalho totalmente proporcional à vida de cada um de nós. Nada que nós não possamos carregar. É um fardo de fato leve. É uma responsabilidade compatível, suportável para nós. O Eterno não nos dá nenhum tipo de responsabilidade e compromisso que nós não possamos suportar. Assim como José suportou todos os sofrimentos, todas as dores, porque o Eterno lhe outorgou, lhe condicionou, lhe deu recursos, nós também. Assim como José superou todas as dificuldades do seu tempo de idolatria, de opressão, de tirania, nós também podemos superar todas as nossas dificuldades internas e externas, sejam elas familiares, sejam elas culturais, sejam elas linguísticas, conhecimento linguístico, letramento. Eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a escrever, eu preciso aprender a interpretar os textos. Toda e qualquer dificuldade pode ser superada, uma vez que o Eterno capacita cada um de nós a superarmos toda e qualquer dificuldade, interna ou externa, como fez José. Como também o Mashiach o fez. Ele disse, eu venci o mundo, e da mesma forma vocês também devem vencer, ou seja, transcender, superar as dificuldades desse mundo. Ok? Então não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos aqui sem recursos. É necessário, primeiro, conhecimento de que o Eterno é soberano, Ribonut Elohim, a soberania de Deus. Aplicarmos esse conhecimento de que o Eterno é soberano, assim como fez Abraão, assim como fez Isaac, assim como fez Jacó, assim como fez José e tantos outros. E nós assim seremos bem-sucedidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, durante toda a trajetória das nossas vidas. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos, a vida de todos nós, que possamos ter um Shabat maravilhoso na presença do Eterno, que o Eterno abençoe a semana de cada um e continuemos em estudar e praticar a Torá. Beshem Mashiach Ben Yosef. Até mais, pessoal. Shabbat Shalom, Lehitraot.